Amigos, um tema bastante recorrente na área tributária trata da recuperação de créditos tributários junto às unidades do fisco. Recentemente tive algumas conversas em reuniões com os gestores do projeto SPED e coletei algumas informações, algumas indicações de publicação e fui atrás deste tema, tentando trazer aqui para os nossos assinantes do blog mauronegroni.com.br mais informações a respeito desta matéria. Quero tratar aqui especialmente da questão da recuperação de crédito para as empresas do lucro real. Por quê? Porque nós temos um efeito já previsto, inclusive, no Código Tributário Nacional, se não estou enganado, no artigo 150, já digo para vocês, no artigo 156 do Código Tributário Nacional e também previsto na Lei 9.430 de 96. Esses dois instrumentos legais, assim como o ato declaratório interpretativo número 25 de 2013, obviamente estou lendo aqui, né, tratam dessa questão da repercussão que há nas empresas do lucro real em relação ao fato de ter o ingresso de um novo recurso, né? Uma lei é tratada de uma forma, outra lei é de outra, mas o objetivo é, se eu tenho um efeito de um indébito, né? Ou seja, vamos por hipótese pegar FD contribuições, PIS e COFINS. Então, tratando especificamente assim, vamos primeiro fazer uma visão operacional, né? Então, na medida em que eu tenha um pedido de um ingresso, seja na via administrativa, seja na via judicial, de uma proposição de o reconhecimento pelo fisco de um indébito, ou seja, eu fiz a apuração normalmente, paguei os meus tributos teoricamente normalmente, mas agora estou querendo discutir com o fisco se eu poderia ter uma exclusão da base de cálculo, enfim, alguma situação em que geraria uma tributação em excesso. Bom, reconhecido o direito, vamos imaginar na FD Contribuições de PIS e COFINS, por exemplo. Então, reconhecido o direito do contribuinte de que efetivamente houve um excesso de tributação, ele pagou por algo que ele não deveria ter pago, então ele tem o direito, dentro do prazo prescricional, de fazer então a regularização e o pedido de restituição deste valor que ele efetivamente pagou em excesso. Temos que levar em consideração o seguinte: a DCTF, na época, fora preenchida, fora entregue com o valor do débito total, considerando inclusive o indébito que ali constava. Para efeitos de apuração do lucro, se partiu da contabilidade que tinha lá a apuração do lucro com aquele indébito. Portanto, reduziu-se o lucro. Esta é a fotografia de quando a gente fala em recuperações do passado. Então, a fotografia em relação à situação do passado pode ser tratada um pouquinho diferente. Vamos primeiro tratar do passado, que é mais comum. Então, o que se precisa fazer para restituir esses valores pago a maior? Primeira situação, vou ter que retificar do período em que está sendo solicitado e que foi reconhecido o indébito e retificar as minhas EFDs contribuições. Neste caso, poderia ser FD, ICMS e IPI, caso se tratasse do IPI, por exemplo, né? Mas então, vou retificar a peça original que gera o débito que alimenta a DCTF. Portanto, vou também retificar a DCTF, porque é ela que vai gerar um valor de confissão menor, cujo DARF pagou a
maior, gerando, portanto, uma diferença a favor do contribuinte, um crédito tributário a favor do contribuinte. Muito bem, então se retifica a FD Contribuições, se retifica a DCTF e, por efeito, a reapuração do lucro. Por quê? No caso do lucro real, esses tributos foram deduzidos da base de cálculo. Portanto, para efeitos de imposto de renda e CSLL, o que aconteceu? Tivemos uma tributação menor. Inclusive, já tem algumas proposituras no sentido inverso reconhecidos pelo CARF, quando o contribuinte deixou de pagar e que, portanto, aquele valor que ele agora teve que pagar deduziria da base de cálculo do imposto de renda do passado. A multa não, porque a gente sabe que a multa é indedutível, né? Mas o valor pago a maior, esse delta entre o que fora pago e o que deve ser pago, no sentido dessas decisões do CARF, então o contribuinte tem o direito sim de excluir da base de cálculo da época e, portanto, retificar e recalcular o imposto de renda devido. Por situação simétrica, quando o contribuinte tem o direito à restituição de um determinado valor, isso é tem uma influência direta para efeitos do LALUR e também da base de cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica, o IRPJ, e da contribuição social sobre o lucro líquido, a CSLL. Muito bem. Então, neste caso, a gente deveria retificar, para fazer o ato perfeito, retificar a peça original, no meu exemplo FD Contribuições, retificar as DCTFs, e daí abre um novo prazo prescricional sobre a DCTF, isso é importante entender, e também uma nova apuração do imposto de renda da pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro líquido. Detalhe, nesse caso, como houve um indébito, ou seja, eu deduzi da base de cálculo algo que eu não deveria ter deduzido na visão do fisco, né? Por isso que mencionei anteriormente o ato declaratório interpretativo 25 de 2003, ainda há que se falar na multa de ofício. Então essa recuperação de crédito tributário, ela precisa ser muito bem avaliada para se ter o valor líquido do que vai ser obtido a partir de uma determinada recuperação. Então é importante entender isso. O fisco já tem isso, o Fisco Federal já tem isso no seu radar, pelo que parece ser as discussões já definidas no âmbito administrativo do CARF. E também vamos falar então agora se eu vou fazer isso para o futuro. Vamos imaginar que hoje eu quero abrir uma linha de discussão do fisco daqui para frente, de operações não para o passado, mas daqui para frente. Sempre pensando que eu vou recolher aquilo que o fisco acha que deve, que eu devo, né, eu contribuinte devo, e portanto dali para frente eu vou discutir. Para não ter este efeito, para que o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido não sejam afetados por multa de ofício, né, a gente poderia, uma alternativa a ser feita como o meu lucro societário fica menor, porque eu estou tributando cheio, por exemplo, PIS e COFINS, e eu vou gerar a posteriori um pagamento de efeitos se eu ganhar, né? Porque se eu não ganhar, acabou, né? Não ganhei, não tenho direito à restituição, portanto. Bom, eu poderia fazer, para efeitos de apuração do lucro tributário, de um lucro ajustado, fazer uma adição à base de cálculo, que porventura eu tenha excluído da base de cálculo na hora de fazer a apuração do lucro societário. Então eu usei uma base
cheia, onde consta um indébito que eu estou discutindo se tem ou não um indébito e que para efeitos de imposto de renda eu poderia fazer uma adição à base de cálculo, ou seja, pegando o lucro de 10, como eu estou discutindo 1, então eu vou tributar por 11 para efeitos de LALUR, para fazer o resultado do LALUR e da LACS e, portanto, gerar a base de cálculo do imposto de renda e da CSLL. Bom, e aí, se eu ganhar, ok, o imposto de renda eu já tenho lá um lançamento próprio e já paguei o tributo, e aí só tem esse desconto, na verdade, só tem essa restituição, né? Bem melhor dizendo, só tem essa restituição no tributo sendo discutido, e se eu perder, bom, aí o tributo que eu paguei, já paguei mesmo, e para efeitos de lucro e o imposto de renda da pessoa jurídica e da CSLL, eu tenho então um pedido de restituição, porque aí se eu não ganhar, o que paguei sobre imposto de renda e a contribuição social foram em excesso, e aí eu poderia então abrir um PERDECOMP neste caso. Isto tudo, gente, é para dizer para vocês que tem uma avaliação de risco, um planejamento e, especialmente daqui para frente, e que para o passado, ao examinar o pedido, o ingresso judicial ou administrativo no seu âmbito, é preciso entender qual será o valor líquido do resultado desta demanda com o fisco. Não estou aqui querendo desencorajar ninguém a ingressar e buscar seus direitos. Estou apenas lembrando de que nós temos o efeito deste reconhecimento também para efeitos de imposto de renda e CSLL no âmbito das pessoas jurídicas do regime de tributação pelo lucro real. Ok? Um abraço a todos, espero que tenha ficado um pouco mais claro, mais saliente essa forma de operacionalizar e também ajudar um pouquinho no planejamento tributário das suas organizações, dos lugares onde vocês trabalham. Um abraço e até a próxima!